Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa live. Nós vamos falar hoje sobre o feriado da reunificação alemã, sobre o episódio histórico da unificação alemã. Tô dando um tempinho aqui pro Instagram avisar as pessoas de que a gente entrou em live agora, beleza? Hoje, para quem não sabe, é feriado nacional em toda a Alemanha, exatamente por conta desse feriado. Então, o pessoal que está entrando, sejam todos muito bem-vindos. Samuel, Passarelli, Jorita, maravilha. Sejam todos muito bem-vindos. Só dando um tempinho aqui para o Instagram avisar as pessoas de que a gente tá em live. Alguém conhece essa música aqui que tá tocando? Tem tudo a ver com o que eu vou falar hoje. Vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem? Como é que tá? Mirna, seja bem-vinda. Amanda Lima. Vitor, Julieta. Vocês estão vendo bem, ouvindo bem, tá tudo certo? Marcone, seja bem-vindo, aluno do curso. Abraço de Bremen, maravilha, abraço daqui de Berlim. Pois é, feriado caiu agora, né? Feriado caiu no dia meio inútil, né? No domingo. E aí, ninguém respondeu até agora se conhecem essa música, Wind of Change. Essa música é de 1991. Foi gravado exatamente nesse período de grandes mudanças que estavam, esse vento, né, o Wind of Change, esse vento de mudança que estava soprando por toda a Europa, né, e talvez o evento mais importante estava acontecendo exatamente no comecinho da década de 90, foi primeiro, que era do Muro de Berlim em 89 ainda, mas com certeza a reunificação alemã, e hoje aqui na Alemanha a gente comemora Scorpions exatamente, finalmente alguém falou aí. Quem já comemorou Réveillon aqui em Berlim certamente já deve ter ouvido essa música, né, no Réveillon, antes da queima dos fogos, ou logo depois, não me lembro muito bem. Bom, maravilha. Então o Instagram já avisou o pessoal já está entrando, maravilha, são todos muito bem-vindos, estou muito feliz que vocês todos estão aqui. Alô, é feriado hoje, né, domingo, infelizmente. E lembrando também, tá, pessoal, agora o Instagram ativou um negócio para mim aí, que você pode comprar selinhos, né, você compra uns selinhos e essa remuneração vem para mim. Então, quem quiser ajudar, né, quem quiser contribuir, será com certeza muito bem-vindo. Tá aí um botãozinho embaixo. Beleza? Mas vamos lá. Que também, né, para quem fez meu curso de Muro de Berlim, eu usei todas as aulas, usei essa xícara aqui, e tem tudo a ver também com a queda do muro, tem tudo a ver com esse episódio que eu vou contar hoje, beleza? Bom, quando a gente fala em queda do Muro de Berlim, quando a gente fala em reunificação da Alemanha, como a gente sabe, acho que boa parte das pessoas sabe que foi um evento que aconteceu de maneira completamente pacífica, então acaba que muita gente imagina que foi algo completamente sem tensão nenhuma, né? Ah, não, beleza, foi tudo tranquilo, né? Foi tudo sempre, Zenit tá em floresta, maravilha, sertão de Pernambuco, né? Então muita gente imagina que foi algo sem tensão nenhuma, mas muito pelo contrário, né? Muita gente naquele momento imaginava assim que poderia estourar e haver até mesmo uma terceira guerra mundial, né? No momento que a Alemanha propõe a sua unificação. Então vamos lá, né? Quando o Muro de Berlim cai em 1989, 9 de novembro de 89, e aí o propósito dessa live não é falar sobre a queda do muro em si, sobre a reunificação, né? Quando o Muro de Berlim cai, foi uma grande festa em todo o chamado mundo ocidental, mundo livre, democrático, porque a partir daquele momento ficou claro, deixa eu baixar aqui um pouquinho, ficou muito claro, né, de que foi a vitória da democracia, a vitória da liberdade, né? As pessoas queriam sair do comunismo para ir em direção às democracias e tudo mais. Então acaba que foi um momento de grande esperança, de grande alegria para boa parte do mundo, né, nesse momento, tirando as pessoas que faziam parte dos governos comunistas, etc. Mas, grosso modo, foi um momento de alegria aí para boa parte das pessoas, uma grande vitória da democracia, etc. Mas quando o Muro de Berlim cai em 9 de novembro de 89, o Helmut Kohl, que era o chanceler da Alemanha Ocidental, a gente tem que lembrar aí que a Alemanha era dividida, a Alemanha Ocidental, a Alemanha Oriental, né? Daí muito obrigado, Ronaldo. Daí que os netos, os netos estão dormindo agora, ainda bem. E então o Helmut Kohl, que era o chanceler da Alemanha Ocidental, ele estava fazendo a visita de estado em Varsóvia, que fica a cerca de 600 quilômetros daqui de Berlim, né? Que talvez é por aí mais ou menos, é um pouquinho longe daqui. Nicole entrou, a produção não está do meu lado agora, está aqui no quarto. Bom, na verdade é que quando o Muro de Berlim cai, o Helmut Kohl estava lá em Varsóvia. Ele recebe a notícia de que o Muro de Berlim tinha caído, porque o Muro de Berlim caiu sem que ninguém imaginasse que ele fosse cair naquele ano, né? Foi algo completamente surpreendente, foi uma grande surpresa para todo mundo. Mas quando ele cai, o Kohl acaba tendo que voltar aqui para a Alemanha. Ele volta aqui para a Alemanha
E aí, se você for ver os documentários que tem na época, os livros, né, os depoimentos das pessoas que viviam, os altos funcionários públicos, as autoridades e tudo mais, que viviam em Bonn, né? Bonn era a capital da Alemanha Ocidental, para quem não sabe, Berlim não era a capital da Alemanha Ocidental, era a capital da Alemanha Oriental, da Alemanha comunista, da Alemanha chamada capitalista, não. Né? Os funcionários, as altas autoridades, elas falam, né, nos depoimentos, em seus depoimentos, de que os telefones de Bonn, da capital da Alemanha Ocidental, não paravam de tocar, mas era o tempo inteiro, todos os líderes mundiais ligando para Bonn perguntando: como é que tá a situação tá tensa, como é que é? Tá tranquilo? Qual é a reação dos russos? O que é que vai acontecer? Qual é a previsão de vocês? Estava todo mundo realmente muito agoniado, principalmente os países da OTAN, né, o Tratado Atlântico Norte, a liga, né, dos países que tem essa cooperação militar, né, da OTAN. Todo mundo estava muito preocupado porque todo mundo imaginava, não, beleza, o muro de Berlim caiu, né, será que vai ter alguma intervenção russa ou não? Até porque a gente tem que lembrar que no dia que o muro de Berlim caiu, em 9 de novembro de 1989, existiam 400 mil soldados russos na Alemanha Oriental. 400 mil soldados russos. É gente pra caramba. E aí sim, não só os soldados, né? Tudo com toda uma artilharia, com tanques de guerra e tudo mais. Então, assim, qual vai ser a reação de Gorbachev? Né? Hoje a gente sabe, Gorbachev, Prêmio Nobel da Paz, né? Não me lembro qual foi o ano, mas é um cara que foi tido como responsável pela paz e etc. Então a gente sabe que foi uma coisa relativamente tranquila, mas naquele momento muita gente imaginava que os russos poderiam sim estar tramando uma intervenção militar na Alemanha Oriental para impedir de fato que o muro de Berlim, né, caísse como instituição, não mais como um muro físico de fato. Né? Outra coisa também muito importante, quando o muro de Berlim cai, a Alemanha Ocidental tinha sim a pretensão de unificar a Alemanha. Isso fica muito claro. Quando a Alemanha Ocidental foi criada ainda em 1949, a Alemanha criou, boa noite, Graia, a Alemanha Ocidental, ela criou uma constituição que não se chamava, ainda não se chama, na verdade, constituição, chamam leis fundamentais, porque a Alemanha é um país dividido, somente quando a gente reunificar é que ela vai ter esse nome, né, por exemplo. Então a Alemanha Ocidental tinha sim pretensão de unificar a Alemanha, anexar, entre mil aspas, aí, a Alemanha Oriental, né, só que Kohl tinha um problema. A Alemanha Ocidental não era, até esse momento, acredite ou não, até 1990, a mesma Alemanha Ocidental capitalista não era um país completamente soberano. Muita coisa que o país decidisse fazer, né, por exemplo, se a Alemanha Ocidental decidisse, vou sair da OTAN, não pode, né, os Estados Unidos não permitiriam, a Inglaterra, a França, etc. Então, países como as quatro potências ocidentais, as quatro potências aliadas que dominaram a Alemanha no pós-Segunda Guerra Mundial em 1945, essas quatro potências ainda tinham poderes sobre a Alemanha. Né? Então, assim, se Kohl decidisse, não, a gente vai pegar essa parte da Alemanha, vamos fazer uma votação lá na Alemanha Oriental, que eles vão participar, vão entrar aqui na Alemanha Ocidental. Isso não seria possível, ele teria que primeiro que convencer os líderes das quatro potências aliadas, né, aliadas na época da Segunda Guerra, porque depois começa a Guerra Fria, já não são mais tão aliados assim, principalmente Estados Unidos e União Soviética. E então, a primeira coisa que Kohl faz é tentar convencer essas potências aliadas de que a Alemanha não representa mais uma ameaça para esses países, mas também para o mundo inteiro. Né? Então Kohl liga para Thatcher, primeira-ministra britânica, osso duro de roer, liga para George Bush, não o Bush filho, né? O Bush pai lá, o velho, liga para o George Bush, liga para o Mitterrand, o presidente francês, e liga para Gorbachev. Então Kohl está lá virado no telefone falando com esses líderes para falar quais são as pretensões, para dizer como é que vai acontecer o negócio. Então assim, voltando um pouquinho para o dia 9 de novembro de 89, quando o muro de Berlim cai. Olá, olá, sejam bem-vindos, Nelson, maravilha. Gostando de ver, todo mundo participando, excelente. E aí, lembrando, pessoal, o Instagram abriu aqui para mim, né, esse negócio do selo. Quem quiser aí contribuir com a live, colocando um selinho aí, ajuda bastante, muitíssimo obrigado. Então, o Kohl, ele teve que ligar para esses líderes todos, né, e ao mesmo tempo o Bonn não parava de tocar os telefones, estava essa confusão, e a ideia de Kohl era realmente tentar convencer os aliados ocidentais e o aliado oriental de que a Alemanha não era mais uma ameaça. Mas para você ter uma ideia, o muro cai em 9 de novembro de 89 e um dia depois, no dia 10 de novembro de 89, o líder da Alemanha Oriental, o líder da Alemanha comunista, o Egon Krenz, que tinha acabado de chegar no poder,
ele colocou as tropas de elite da DDR, da Alemanha Oriental, em estado máximo de alerta. Então, assim, quando a gente fala, não, Muro de Berlim caiu, a reunificação, tudo aconteceu sem nenhum sangue. Verdade, não aconteceu sem nenhum sangue. Olá, olá, Érica, seja bem-vinda. Então, de fato, aconteceu tudo sem nenhum sangue, sem nada demais, porém, houve uma tensão muito grande. Existia a tensão de que Gorbachev poderia fazer intervenção militar e a própria Alemanha Oriental colocou boa parte dos seus homens de elite, seus soldados de elite, né, em estado de alerta. Outra coisa que foi extremamente tensa. Por uma semana, logo que virou o ano, em 1990, logo quando o ano virou, o Kremlin, né, o governo russo, se fechou por uma semana. Não atendia o telefone de ninguém, de nenhuma das lideranças mundiais, e não saía nenhuma notícia deles, né? Eles não proclamavam nada, não saía nada na imprensa russa, etc. O mundo, nesse momento, né, durante essa semana, ficou muito tensa, porque o mundo todo ficou muito tenso, porque imaginava duas coisas. Ou a União Soviética dentro da União Soviética, teriam tramado um golpe contra Gorbachev, teriam derrubado Gorbachev do poder através de um golpe de Estado, né? Ou a outra possibilidade seria que a Rússia, né, a União Soviética, estaria preparando de fato a intervenção militar, que é o que de fato estava acontecendo. Na época, ninguém ficou sabendo o que estava acontecendo. Hoje em dia, a gente sabe de que, de fato, a União Soviética estava tramando sim a possibilidade de uma intervenção militar para evitar a reunificação da Alemanha, né, para prolongar um pouco o estado da União Soviética. Depois que o Muro de Berlim cai, em 9 de novembro de 89, até o dia 3 de outubro se passam 47 semanas. Tenta imaginar aí a complicação que não é você unificar dois países com, beleza, mesma língua, uma cultura relativamente parecida, mas ainda assim eram países com sistemas completamente diferentes. Você unificar essa coisa era para ser um negócio para demorar anos. E eu sempre gosto de fazer a comparação com o Brexit, né? O Brexit, que são sistemas relativamente parecidos, a Europa, né, a União Europeia e o Reino Unido, para separar, foi essa confusão durando anos e anos, ninguém sabia se ia acontecer. Na Alemanha, a reunificação demorou somente 47 semanas. Então a coisa aconteceu de uma maneira realmente muito rápida. Então eu vou dar aqui alguns pontos para vocês e depois eu vou dizer o que acontece depois da unificação. Alguns dados que mostram que a reunificação da Alemanha ainda está acontecendo. Eu vou mostrar alguns dados para vocês de que a coisa não é tão linda simplesmente como a gente costuma ver, sei lá, né, em jornal nacional, né, falar a unificação alemã, como tem, né? O Bial é que eternizou para a imprensa brasileira, né, o dia da unificação alemã, que muita gente acha que foi a queda do Muro de Berlim. Bom, depois teve essa semana do Kremlin fechado, o pessoal de Portugal, maravilha. Então depois teve essa semana muito tensa, o Kremlin fechado, né, ameaça de começar uma guerra, de intervenção militar da União Soviética, etc. Cola, o telefone de Bonn tocando o tempo todo para os líderes mundiais, todo mundo querendo saber o que iria acontecer, Kohl ligando para o pessoal para tentar convencer de que a Alemanha não era mais ameaça. No dia 11 de janeiro, como ficou claro que o pessoal da Alemanha Oriental estava todo mundo querendo ir embora, né? A partir daí, a partir do 11 de janeiro de 1990, estabeleceram a chamada Reisefreiheit, a liberdade para viajar, que era basicamente para dizer para o pessoal da DDR, da Alemanha Oriental, tá tudo tranquilo, vocês agora têm liberdade de sair para o outro lado. E aí, para inclusive com isso, evitar que as pessoas saíssem de vez. Porque agora que elas sabem que elas podem, elas não precisam mais correr desesperadas, achando que o muro vai ser, entre aspas, levantado de novo. Né? Outra coisa muito importante, dia 18 de março de 1990 acontece a primeira, acredite ou não, a primeira eleição livre na Alemanha Oriental. Então vamos lembrar aí, a Alemanha Oriental foi um país que foi criado em 1949. Isis, minha prima, como acabou de entrar, seja bem-vinda. Então a Alemanha Oriental ela foi criada, foi fundada em 1949, 4 anos depois da Segunda Guerra Mundial. E a primeira eleição livre que o povo aqui da Alemanha comunista teve foi em 1990. Né, 40 anos, 41 anos depois de tudo isso. Então imagina só. E de fato eles tiveram a eleição livre dia 18 de março de 1990 e nessa eleição eles formaram uma espécie de parlamento, né? Uma espécie não, era um parlamento chamado Volkskammer, a Câmara do Povo, né? E essa Câmara do Povo, que foi eleita livremente, foi a responsável por votar a unificação alemã, inclusive. Então, por exemplo, dia 23 de agosto de 1990, teve uma eleição na Volkskammer para votar sobre a unificação. Então, os deputados votaram a favor, contra, ou se abstiveram, né, em relação à unificação alemã. Então, dá os dados aqui para vocês. A Volkskammer, essa Câmara do Povo, tinha 363 deputados, 294 votaram pelo sim,
62 votaram pelo não e houve 7 abstenções. Detalhe, na eleição do 18 de março, para escolher os representantes desse parlamento oriental, né, teve um comparecimento das urnas de 93,4%. Mais de 90% da população fez questão de ir na urna. Né? Basicamente, quem podia se levantar e andar foi lá votar para eleger seus representantes para depois, de fato, unificar a Alemanha. Então, depois que você tem a eleição da Volkskammer aprovando a unificação e etc., né, a partir já de julho já teve a União Monetária, na Alemanha Oriental passou a valer o marco alemão, detalhe, na taxa de câmbio de 1 para 1. E aí, para a gente entender, tá? Vamos imaginar que o Brasil começa a fazer parte, sei lá, de um país que tem uma moeda forte, Estados Unidos, União Europeia, não, eu sei que a União Europeia não é um país, mas como se fizesse parte dos Estados Unidos, por exemplo, de repente, por lei, colocasse que o real e o dólar fosse valer 1 para 1. Né? Beleza, o brasileiro ia ficar feliz da vida inicialmente. O problema é que aquelas empresas brasileiras, de repente, elas iriam ficar extremamente caras, porque os custos dela agora vão subir drasticamente. Então, aparentemente, é um negócio muito bom, mas acabou causando vários efeitos econômicos muito ruins no longo prazo. Então, no dia 12 de setembro, começou a ser mais detalhado o chamado 4+2 Vertrag, né? É o contrato do 4+2. O que é 4+2, né? Por que não bota logo o contrato dos 6? Por que dos 4+2? Vamos lá. Rodrigo, seja bem-vindo. Cida. 4+2 pelo seguinte, 4 seriam as 4 potências aliadas que dominaram a Alemanha depois da Segunda Guerra Mundial, então seria Estados Unidos, Grã-Bretanha, Reino Unido, França e a União Soviética, esses seriam os 4, e o +2 seriam a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental, né? Essas duas, por isso que se chama 4+2. Começou esse tratado. E aí tem aqui, né? Como assim? Todo mundo vai deixar as Alemanhas se unificarem sem querer nada em troca? Claro que não. Primeiro, Kohl prometeu, jurou de pé junto de que a Alemanha não seria mais uma ameaça. Ele consegue convencer basicamente todo mundo, inclusive Gorbachev, que era tido como grande empecilho para a reunificação da Alemanha, né? Mas aí ele fez uma visita a Gorbachev já em 1990, né? E ele se preparou muito para essa visita, para essa conversa com Gorbachev, porque Kohl achava que ia ser uma conversa muito difícil. E aí, né, os relatos históricos mostram que é tudo muito recente, claro, né? Acho que muitos de vocês que estão assistindo aí se lembram de quando o muro caiu, quando teve a reunificação alemã, foi em 1990, né? Então, quando o Kohl foi lá conversar com Gorbachev, o líder lá da União Soviética, né, ele ficou bem impressionado, que ele chegou lá, ó, a gente tá com intenção de reunificar o país, etc. E a única coisa que Gorbachev quis saber foi, beleza, como é que vocês querem se unificar e quando? A única coisa que Gorbachev perguntou foi essa. Então foi uma conversa extremamente fácil em relação ao que o Kohl estava esperando, né? Mas, de fato, vamos lá para esse contrato do 4+2, né? Do que se trata esse contrato do 4+2? Se trata, basicamente, do seguinte, né? As exigências de cada país para que a Alemanha pudesse se reunificar. Né? Então, a grande dificuldade, no final das contas, como eu falei, não foi Gorbachev, a grande dificuldade foi Margaret Thatcher, a dama de ferro, a chanceler, a primeira-ministra do Reino Unido. Né? Ela era realmente muito dura, e a história mostra que Thatcher falava o seguinte, lá vem os alemães de novo. Né? E a outra coisa que ela falou é que os alemães causaram uma guerra mundial, causaram 2 guerras mundiais, podem agora unificados, eles podem muito bem causar a terceira. Então Margaret Thatcher não estava absolutamente nada convencida de que a Alemanha não seria mais uma ameaça, ela achava que seria, mas acabou sendo dobrada, porque é o seguinte, daí a pressa também, isso é bem importante de entender, daí a pressa das lideranças da Alemanha em reunificar o país. Porque o mundo estava naquela vibe, naquela energia da vitória da democracia, da vitória da liberdade. Então, assim, algum líder que colocasse empecilho, fosse um grande empecilho para a reunificação daquele país, seria visto como um grande desgraçado pela história. Então, eles usariam a pressão da própria história, a pressão do espírito do tempo, né, a pressão do Zeitgeist, para convencer aqueles líderes mundiais. Então, de fato, o grande empecilho foi Margaret Thatcher, mas ela acabou sendo convencida. As potências, então, elas abriram mão dos seus direitos sobre a Alemanha. A partir desse momento, a Alemanha seria um país completamente soberano. Agora a Alemanha pode decidir fazer o que ela quiser. Né? Outra coisa, eles aceitariam sim a unificação, soberania, né? Os países não teriam mais direitos.
né, sobre a Alemanha, porém a Alemanha teria que fazer algumas concessões. Que concessões seriam essas? As fronteiras da Alemanha, elas estariam seladas a partir desse momento. A Alemanha não tem mais como reivindicar, por exemplo, territórios na Polônia, né? Para quem não sabe, durante a Segunda Guerra Mundial, antes da Segunda Guerra Mundial, boa parte do que é Polônia hoje pertencia à Alemanha, e o Bigodinho, inclusive, invade a Polônia, toma mais território ainda e tudo mais. Então, a partir desse momento aqui, se a Alemanha quisesse se reunificar, ela iria abrir mão de qualquer pretensão territorial nova que ela viesse a ter no futuro. Então, a partir de agora, a Alemanha não tem mais reivindicações territoriais, né? Até esse momento até tinha, né? Muita gente imaginava que parte da Silésia talvez pudesse voltar a pertencer à Alemanha, mas agora a Alemanha não tem mais nenhuma ideia de querer tomar território dos outros países. Graças a Deus, né? Então, sim, a Alemanha abriria mão de novos territórios, novas fronteiras. A Alemanha abriria mão da chamada ABC-Waffe, né? O ABC Weapons, as armas ABC. O que são as armas ABCs? As armas ABC são armas atômicas, armas biológicas e armas químicas. O C de chemistry, né? Do inglês, ou então chemische Waffe em alemão. Então, as armas ABC, arma atômica, arma biológica, arma química. A Alemanha, então, não tem no seu arsenal essas armas. Existem, ela pode usar, por exemplo, ela pode ser utilizada de base, né, para a arma atômica dos Estados Unidos, por exemplo. Mas a Alemanha não pode ter arma atômica, e a Alemanha não pode ter arma biológica nem arma química. Então, ela abriu mão de ter essas armas, abriu mão de suas fronteiras, reduziu o seu exército. Né, a Alemanha, de fato, reduziu o seu exército. Agora, não sei exatamente de cabeça quantos soldados a Alemanha foi obrigada a ter, no máximo, no seu exército na ativa, mas reduziu o exército. Kohl, Helmut Kohl, né, o chanceler da Alemanha Ocidental, a partir daí, depois que a Alemanha se reunifica, ele promete, antes ainda, né, ele promete de que a Alemanha iria continuar fazendo parte da chamada OTAN, né, da Tratado Atlântico Norte, essa aliança militar toda. E os russos, né? Os russos só tem a perder nessa história toda, né? Tirando a questão das armas, é claro. Mas o que é que os russos saíram ganhando com isso, né? Bom, os russos saíram ganhando basicamente o seguinte: Kohl prometeu muito dinheiro para eles, né? Cerca de 12 bilhões de marcos alemães, que na época era dinheiro para cá. É muito dinheiro hoje também, mas na época era muito dinheiro também. E outra coisa, lembra aí que eu falei no começo da live que existiam 400 mil soldados russos estacionados na Alemanha Oriental quando o Muro de Berlim cai. Então, assim, de repente a União Soviética vai ter que trazer de volta 400 mil soldados com familiar, né, com filho, com mulher, com tudo. E agora, vai fazer o que com esse monte de soldado? Bom, tem que ter casa para esse povo. Então a Alemanha Ocidental prometeu que iria construir 36 mil apartamentos para abrigar esses soldados que estavam sendo recolocados lá, estavam sendo trazidos de volta para a Rússia. Então essas foram as duas promessas, né? Dar 12 bilhões de marcos alemães para a União Soviética e construir 36 mil novos apartamentos. Então, no dia 2 de outubro, né, dia 3 de outubro é hoje, da comemoração da unificação alemã, no dia 2 de outubro foi o fim da Volkskammer, dessa Câmara do Povo, como é que se diz, dessa assembleia, desse parlamento, né, desse parlamento da Alemanha Oriental. Foi o fim, ele se dissolveu. O exército da Alemanha Oriental também foi dissolvido no dia 2 de outubro, e aí de meia-noite do dia 2 para o dia 3 de outubro, a Alemanha de fato estava oficialmente unificada. E a partir desse momento, o dia 3 de outubro é que é utilizado como o feriado nacional alemão. E é curioso que muita gente imagina, né, pelo fato do Muro de Berlim, a queda do Muro de Berlim ser um evento que chama muito mais atenção do mundo inteiro, né? Inclusive a gente tem grandes comemorações aqui de queda do Muro de Berlim, etc. Por que a queda do Muro de Berlim não é o feriado aqui na Alemanha? E a gente puxa um pouco do resto da história da Alemanha também. Então é o seguinte, por que dia 3 de outubro, por que não dia 9 de novembro? Né? Só um minuto, João Augusto. Por que 3 de outubro, por que não 9 de novembro? Porque 9 de novembro foi quando o Muro de Berlim caiu. Era para ser talvez fosse, né, um evento mais feliz ainda do que a própria reunificação, né? Mas a questão é que o 9 de novembro, no século XX, é uma data extremamente fatídica da história da Alemanha. E eu tenho um post no blog sobre isso, né? Por exemplo, dar uns exemplos aqui para vocês. Dia 9 de novembro de 1918 foi a proclamação da República. Beleza, né? Não seria nada mal visto. Só que 9 de novembro de 1923
foi o golpe da cervejaria, né? O Bigodinho tentou tomar o poder lá no estado da Baviera para depois vir para Berlim. Então foi uma tentativa de golpe frustrada, ainda bem, ou não, né? Depende do que aconteceria na história. Mas foi a tentativa de golpe do Bigodinho. 9 de novembro de 1938, foi a Noite dos Cristais, o pogrom contra os judeus. Quando os alemães, né, os aliados dos bigodinhos, eu estou evitando falar o nome para quem não sabe, né? Eu evito falar esses nomes por problema aqui com o Instagram. Então, os aliados do Bigodinho, os seguidores do Bigodinho, saíram pelo meio das ruas, né, aqui incendiando sinagogas, quebrando tudo que pertencia a judeus, prendendo judeus, espancando judeu aqui pelas ruas de Berlim, pelas ruas da Alemanha, da Áustria também, que tinha sido anexada à Alemanha há pouco tempo, né, naquele momento. Então, dia 9 de novembro de 38 teve esse problema, e 9 de novembro de 89, quando o Muro de Berlim cai. Então, assim, não faz sentido você comemorar o 9 de novembro pela queda do Muro de Berlim, sabendo dos outros 9 de novembro que aconteceram. Seria um feriado muito reticente. Beleza, a gente está comemorando isso aqui, mas é aquela outra coisa que está lá no nosso passado, né? Então, eles escolheram 3 de outubro para ser o grande feriado nacional, exatamente para ser um feriado sem nenhuma restrição, né? Agora está maravilhoso, 3 de outubro não tem restrição para a gente comemorar essa unificação. Então, de fato, a gente teve a unificação, tudo aconteceu em 47 semanas, foi relativamente rápido, né? Essa tensão se dissolveu aí, né? Kohl conseguiu convencer o mundo de que ele não era mais uma ameaça, abrir mão de algumas coisas, as potências aliadas abriram mão dos seus poderes sobre a Alemanha, então, de fato, eles conseguem unificar a Alemanha. Teve votação na Câmara formada pela Alemanha Oriental, na primeira eleição livre, para que a unificação acontecesse, tem a votação, eles conseguem unificar. Beleza, então tudo lindo e maravilhoso, a Alemanha se reunificou. E aí, é um país só hoje em dia? Né? Essa é a grande pergunta que as pessoas normalmente se fazem. E, de fato, o país ele é um só, né? É uma constituição só, que vale para todo esse território das duas Alemanhas, né? Boa pergunta, João. Quantas unificações a Alemanha tem? São várias, né? Por isso que muita gente fala, não, dia da unidade alemã, dia da unificação ou dia da reunificação. Porque a configuração que a Alemanha tem hoje em dia, ela nunca teve antes, né? Esse território exato como a gente vê hoje, ela nunca existiu antes, ela de 1990 para cá. Né? A Alemanha, ao longo da história, aí, é difícil você pegar 20, 30 anos seguidos a Alemanha com o mesmo mapa. Né? Isso aqui é uma confusão o tempo inteiro, é guerra o tempo inteiro, é confusão. Então é muito difícil você dizer quantas unificações a Alemanha teve. A partir de quando você considera unificação? Sacro Império Romano Germânico, Segundo Império, 1871, difícil dizer. Né? Mas, enfim, cada um chama como quiser. Reunificação, unificação, dia da unidade alemã e assim por diante, né? Então tá, tudo lindo, maravilhoso, aparentemente. E aí, é um país só? Então, como eu estava falando, de fato, é um país só em termos jurídicos, né? A mesma lei que vale para todos os territórios, né? Porém, a unificação ela ainda não ocorreu 100%, porque ainda é um país extremamente heterogêneo. Não só em termos econômicos, né? Como todo mundo pode imaginar, um lado comunista, outro lado capitalista. Claro que demora a igualar o negócio, se é que um dia vai igualar, né? Mas existe uma diferença cultural muito grande também. Então, só para dar alguns dados aqui mais econômicos, né, e estatísticos mesmo, em 30 anos, de 90 até hoje, basicamente, cerca de 2 trilhões de euros foram colocados, né, no lado oriental, no antigo lado comunista, principalmente na parte de infraestrutura, porque a infraestrutura estava completamente avacalhada, né, o negócio caindo aos pedaços realmente, inclusive casa das pessoas e tal. Se você pegar um trem aqui e for para cidades como Dresden, cidades como Leipzig, essas cidades em si não estão velhas caindo aos pedaços, mas no trem, você vai passando pelo meio de estados do interior aqui, você vê realmente construções, estações de trem caindo aos pedaços mesmo, né? Então existe uma diferença muito grande de fato. Olá, Laís, seja bem-vinda, Kleber, maravilha. Né? Osnabrück é mais ocidental, né? Então não é tão problemático, não. Mas ainda tem essa diferença, depois de 30 anos, 2 trilhões de euros sendo jogados lá do lado oriental. Você teve aumento de imposto também para o pessoal do lado ocidental, que muita gente acha que foi só para eles. Não, foi para a Alemanha toda, né? Que é o chamado Solidaritätszuschlag, né? O nomezão em alemão. E foi basicamente um aumento houve basicamente um aumento de 5% no imposto de renda da Alemanha para poder forçar, né, para poder dirigir essa unificação em termos socioeconômicos. Né? Mas na década de 90 você tem que a PIB per capita, a riqueza produzida por pessoa do lado oriental e do lado ocidental, né? No lado oriental era só 43%,
da riqueza produzida por pessoa do lado ocidental. Então, se você é uma pessoa do lado oriental, você ganha menos da metade do que seu primo que vive do lado ocidental ganha. Então, era uma diferença brutal na década de 90, certo? Mas, já em 2018, essa diferença cai consideravelmente para 75%. Então, você continua ganhando menos, mas não é tão menos como era antigamente. Então, dá um exemplo. Se seu primo lá do lado ocidental, numa cidade como Munique, Dortmund, Colônia, ganha 4 mil euros, você na mesma função vai ganhar 3 mil euros numa cidade como Leipzig, como Dresden. Beleza? Então caiu consideravelmente, mas antigamente era menos da metade. Um detalhe também, né, que quando você tem a unidade monetária 1º de julho de 1990, quando o marco alemão era para passar a valer do lado oriental, que foi uma festa muito grande, né? Sei lá, o dólar começa a ser implementado no Brasil na taxa de 1 para 1, seria uma alegria geral de início. O problema é que, de repente, aqueles produtos do leste ficam extremamente caros, porque para aqueles empresários, que a partir desse momento já existiam empresários no leste, para aqueles empresários também vão ter que pagar seus custos nessa nova moeda, que era extremamente cara, né? Então o desemprego passa a explodir na Alemanha Oriental, né? Você tem aí 14 mil empresas sendo privatizadas, e eu sou completamente a favor de privatização, mas como ela foi feita aqui na Alemanha, foi uma bagunça, sem transparência nenhuma. Inclusive, existe um documentário na Netflix, é um documentário, docudrama, né? Mas é mais um documentário mesmo, que se chama Uma Morte em Vermelho, falando do caso do Detlef Roveda, que foi o alemão ocidental, um empresário, CEO, responsável, né, foi chamado pelo governo para a privatização, para a modernização da economia da Alemanha Ocidental. O cara foi assassinado na década de 90 e até hoje ninguém sabe quem matou o cara. Então tá na Netflix, que é um caso extremamente misterioso. Então o negócio foi feito realmente sem muita transparência, né? E de fato, muitas empresas fecharam, o desemprego explodiu. Você teve fases aí da década de 90 que na Alemanha Oriental teve 18% de desemprego, é quase 1/5 da população, né, sem emprego dentro da Alemanha Oriental, então a diferença foi consideravelmente grande. E outro detalhe é que em 2019 houve uma pesquisa, eu peguei esses dados aqui, uma pesquisa interessante, que perguntou se os alemães do lado oriental, como é que eles se sentiam em relação à reunificação. Né? E 80% dos alemães do lado oriental, em 2019, ou seja, recentemente, um pouquinho antes da pandemia, né, disseram que o lado ocidental não deu valor a eles, né, e 80% deles se diziam insatisfeitos em relação a como as coisas foram feitas. Né? Então, de fato, a gente tem a reunificação da Alemanha, eles já ganham uma faixa de renda parecida, né, mais ou menos com o lado ocidental, 75%, de acordo com os dados que eu tenho, mas ainda assim 80% deles estão insatisfeitos, né, em relação a como as coisas aconteciam. Ou seja, a unificação da Alemanha ainda está em processo. Né? Na verdade, existem pesquisas que mostram que naquela época, ainda em 1990, as pessoas da Alemanha Oriental não necessariamente eram favoráveis à reunificação do país. Elas eram favoráveis a destruir a Stasi, a Polícia Secreta da Alemanha Oriental, né? Democratizar de fato o país, mas não necessariamente numa unidade. Mas de fato aqui a unificação política, a unificação de leis, né, a unificação das leis legislativas, sei lá, aconteceu, né, mas a unificação em termos socioculturais e econômicos ainda vai demorar muito para acontecer, se é que um dia de fato vai acontecer. E aí, se você pegar os dados aí qualquer, não só de PIB per capita, nível educacional, etc., do lado oriental, do lado ocidental, você vai ver uma diferença muito grande, você consegue ver isso nos mapas, né? Você consegue ver claramente o nível de satisfação com a vida, né? Você consegue ver que o pessoal da Alemanha Oriental, ela é muito mais insatisfeito do que o lado ocidental, né? Você pode não saber, ter ideia do mapa da Alemanha, da Alemanha, mas você vê no mapa, você sabe imediatamente qual estado era de que lado, né? Porque é brutalmente diferente. Mas até hoje, né, são estados que votam em partidos diferentes, que têm uma base cultural muito diferente, né? Então a diferença não é só em termos socioeconômicos, é também em termos ideológicos, a gente pode dizer. Né? Inclusive agora, em tempos de pandemia, por exemplo, a taxa eu vou evitar falar o nome também, a taxa de picada das pessoas do lado oriental é muito mais baixa do que do pessoal do lado ocidental. Dou um exemplo. Em Hamburgo, cerca de 75%, 76% das pessoas já levaram, né, o negocinho, a picada, enquanto que o pessoal do lado oriental tem estado, se eu não me engano, o estado de Sachsen,
né, da Saxônia, no caso, tem somente 50, 55% das pessoas, bem abaixo da média do país. Então as diferenças são em todas as áreas que você possa imaginar, não só a área socioeconômica, mas também áreas culturais, políticas, né, os partidos políticos, né, que vencem de um lado, vencem do outro e etc. Beleza? Então é isso, eu não queria me prolongar tanto, mas eu acabo sempre me empolgando aqui, já vai 35. Eu queria que a live tivesse 20 minutos, já tá com 35. Alguém tem alguma dúvida? Se não, eu vou terminar a live por aqui. Muitíssimo obrigado aí pela presença de todos. Alguma pergunta? Fique à vontade aí. Bom, deixa como exercício aí. Escute a música Wind of Change do Scorpions, né? Dá uma olhadinha na letra, né? Que Scorpions que é uma banda alemã, né? E olhem esse documentário, Não Há Morte em Vermelho, tá no Netflix. Acho que tá no Netflix do Brasil também, né? Falando sobre a morte do Detlef Roveda, né? Acho que é bem interessante, que conta um pedaço da história que pouquíssima gente conhece. Beleza? Então, como não tem perguntas, pelo menos que eu tô vendo até agora, acaba quando eu tô falando, eu acabo não vendo aqui. Eu sei que teve pergunta aí, mas acabei nem vendo. Teria que voltar muito. Deixa eu ver aqui. Bom, é isso. Muitíssimo obrigado, então, pela presença de todos. Boa noite e até mais tarde, até amanhã. Tchau, tchau.